Boa tarde, demais parlamentares presentes, as duas companhias do Rio de Janeiro, bombeiros que vieram em busca da anistia, e hoje a gente está tendo a oportunidade de estar aqui participando também nessa luta que já é nossa desde novembro de 2008. Em nome dos meus outros companheiros que aqui não podem estar também, eu agradeço e parabenizo o senhor e também o subtenente Clóvis, sem ele que foi um dos idealizadores dessa proposta de emenda constitucional. Sem ele, nós não estaríamos aqui hoje. O subtenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como eu bem disse aqui no início, a gente veio em busca da nossa anistia. E hoje a gente tem a grata oportunidade de estar aqui participando da abertura dessa comissão. Como o governador bem colocou aqui, hoje a gente vive essa tríade, esse problema da educação, da saúde, da segurança. Esses problemas não são tratados com a seriedade tal qual deveriam ser tratados no nosso país. Eu costumo citar lá no meu estado que a gente, aqui no Brasil, na Federação, a gente chega a ter Ministério da Pesca, mas a gente não tem Ministério da Segurança Pública. Sem desmerecer a pesca. A piscicultura é uma atividade muito importante no nosso país. Mas será que já não chegou a hora da gente tratar a segurança pública como um problema verdadeiramente crítico no nosso país? Só queria deixar esse ponto aqui, essa reflexão. Quanto à questão salarial, é sabido, hoje até devido ao movimento que ocorreu lá no Rio de Janeiro, que ainda está acontecendo, é sabido que o Rio de Janeiro, o mesmo estado que sediará agora no próximo mês Jogos Mundiais Militares, sediará a Copa das Confederações, ano que vem teremos a reedição da Eco 92, que será Rio+20, Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. Será que o Estado do Rio de Janeiro pode continuar pagando aos seus policiais e bombeiros militares R$1.000 por mês para acontecer o que aconteceu sábado passado com um policial de uma unidade de polícia pacificadora, que, pelo que nós percebemos, não estava tão pacificado assim, sofreu um atentado à granada, perdeu as duas pernas. Se sobreviver, porque ainda está internado na UTI do hospital, vai continuar a sua vida, vai ser reformado com R$1.000. Esse camarada que expôs a vida dele a risco para defender a nós todos e vive com o salário miserável dele. Capitão, tenente intervenção, até para dar uma orientação para todos nós. É verdade essa história que vocês não são subordinados à Secretaria de Segurança Pública, apesar de serem militares? É verdade. Nós agora, até depois desses acontecimentos, no dia 3 de junho, nós retomamos a Secretaria de Defesa Civil, que hoje nós temos uma secretaria exclusiva, como acontece em alguns outros estados, mas como nunca aconteceu em nenhum estado do país. A saúde. Acredite quem puder. É a pergunta que nós nos fizemos durante 4 anos e meio. Não há explicação técnica. Um devaneio de algum cidadão lá que deveria organizar o Estado propôs essa situação que só aconteceu no Rio de Janeiro e que, graças a Deus, foi desfeita. Contrariando o próprio disposto do artigo 144 da Constituição Federal, que nos coloca na segurança pública. Então, uma pergunta de boa. Se vocês estão na Secretaria de Saúde e Defesa Civil, por que foram enquadrados no Código Penal Militar? Aí já é a questão de nós estarmos também, nós respondemos ao Estatuto dos Militares. Isso, na verdade, deputado, se o senhor me permite aqui, foi um grande conjunto de situações errôneas, todos esses adjetivos que vêm às nossas cabeças, que aconteceram, que agora estão, de certa forma, até voltando para o eixo, mas a gente continua com um grande problema, que é o problema de todos os estados. Aliás, da grande maioria dos estados, que é o problema da remuneração. Hoje a gente está até aqui para definir essa situação da anistia, e daí também eu faço até o pedido aos senhores deputados que aqui se encontram, que deem essa ajuda para a gente. Fomos anistiados ontem administrativa lá na nossa Assembleia Legislativa, já fomos anistiados por unanimidade, tanto lá na Assembleia Legislativa quanto na quinta-feira passada, retrasada, aliás, do Senado Federal, e a gente conta com a participação dos senhores. Para finalizar, já falei bastante já, queria deixar mais uma vez. Aqui vocês não estão vândalos.
Não, aqui, o deputado, em lugar nenhum. Isso ficou provado, tanto ficou provado que hoje o governador foi à televisão lá no Rio de Janeiro, reconheceu que errou. Ele jamais poderia ter chamado integrantes da corporação, que tem 97% de aprovação dos seus serviços pela população, de vândalo e responsável. Isso eu digo e tenho um orgulho de dizer, coisa que nós não somos vândalos e irresponsáveis. E para finalizar, eu queria dizer também aos senhores que vão integrar essa comissão que nós colocamos muita fé no trabalho dos senhores. Muita fé. Eu sou capitão do Rio de Janeiro, eu ganho líquidos R$3.500. Eu consigo sobreviver. Eu consigo sobreviver. Aos praças não. Quem ganha R$1.000 por mês não consegue sobreviver. E quem ganha R$1.000 por mês é quem trabalha de domingo a domingo, embaixo de sol, embaixo de chuva, e o mesmo calor, o fogo que arde no Distrito Federal, onde o policial militar ganha R$4.500, é o mesmo fogo que arde no Rio de Janeiro. O salvamento que é feito no mar do Rio de Janeiro não é feito em lugar nenhum do mundo que os nossos guarda-vidas fazem. E a gente não pode continuar, e os senhores, o trabalho dos senhores não pode permitir que essa situação aviltante continue acontecendo no Rio de Janeiro, como o senhor bem colocou, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Não é possível que o Rio de Janeiro arrecade 9 bilhões de royalties de petróleo e pague R$1.000 a um bombeiro e a um policial militar. Agradeço mais uma vez, senhores. Desculpa por ter me estendido e contem sempre conosco lá no Rio de Janeiro. Parabéns pelo nosso apoio, a salva de palmas. Rapidamente, antes de encerrar, eu peço para o representante da ANAS ser rápido, porque nós temos que ir para outra comissão para defender a missão dos bombeiros. Então, Cabo Geoás, do Rio Grande do Norte, Associação Nacional de Paz, por 2 minutos.